Então, pessoal, boa tarde. Mais uma aula diretiva. Não sei se vocês viram a mensagem que eu mandei para vocês, mas tá chegando no fim, né? A gente já viu um monte de coisa e tá caindo lá o nosso prazo está chegando ao final, né? E então a gente tem que ficar esperto aí porque já estamos caminhando para o final do semestre, né? E a eletiva dura um semestre. Então, vamos lá. Hoje o nosso papo vai falar sobre storyboard. Eu acredito que vocês estão vendo até a tela aí, né? O que é o storyboard? Vamos tentar entender o que é isso, porque a gente vem falando a respeito de planejamento, né? De como a gente produzia as gravações e etc. A gente tem falado disso. E na semana passada a gente falou sobre a questão do roteiro, né? Então, a gente viu que ele é um processo que não é obrigatório, nem todo mundo faz, não é uma coisa. É obrigatório, né? Ou tem uma regra específica, mas é algo que faz muita diferença na produção, né? Hoje a gente vai falar um pouco sobre o Storyboard, que é uma outra ferramenta e o que é importante a gente saber? Que uma não anula a outra, né? Geralmente em produções grandes você acaba tendo as duas. Mas o storyboard, no meu modo de ver assim, para as coisas mais rápidas, ele funciona muito bem, ele resolve a nossa vida muito. Eu acho ele mais divertido, né? Tem gente que gosta de escrever, então assim, o sonho de ser roteirista é bacana, mas o storyboard para mim eu acho que ele é bem legal e ele tem umas informações que são importantes para quando a gente vai é, trabalhar e dirigir, né? Eu trouxe até hoje para vocês aqui, ó, pendurado, depois eu vou mostrar com a tela aberta, mas isso daqui que está pendurado em mim chama Director Viewfinder. É uma coisa que geralmente os diretores de gravação usam para mostrar, para fazer um paralelo com o storyboard. E eu vou explicar isso daí. Mas vamos lá, só para lembrar, pessoal, o chat está aberto e se vocês quiserem levantar a mão e falar alguma coisa, tamo aí, tá? Então vamos lá, vamos tentar entender o que é o storyboard. Começando do começo. O storyboard é uma série de miniaturas que mostram o desenrolar de um vídeo, né? Então, ele mostra tudo, mas não necessariamente, mas pelo menos as cenas-chave. Então, ele mostra, mais ou menos, o que a gente consegue ver com o storyboard do produto audiovisual que a gente está vendo. Como vai ser o ambiente, quem vai estar presente, qual é a personagem que vai estar lá, quais ações vão acontecer, parecido com o roteiro, mas vocês vão ver que é um pouquinho diferente, mas vai aparecer quais personagens aparecem lá, né? E principalmente o que eu acho muito legal são detalhes técnicos que quem pensou na história bolou e às vezes eles são declarados ou estão na própria imagem. E a gente tem que entender quais são esses detalhes técnicos que é mostrado no storyboard. Lembra que eu falei que a gente vem criando um tijolinho de várias coisas e que a gente vai acabar usando tudo de uma vez lá no final? Então aqui já começa a acumular, porque, por exemplo, no storyboard você acaba pensando e vendo qual é o enquadramento que quem pensou no roteiro imaginou, né? Então você acaba vendo porque é um desenho de um quadrinho, então ele tem um enquadramento. Então você consegue entender se existe algum daqueles ângulos de câmera que a visão é lá a visão lá de baixo, ou se é um mergulho, ou se por outro lado, entendeu? A gente também consegue ver. Você consegue ver e entender os movimentos tanto de câmera, se você citar uma câmera passando e ela acaba entrando no lugar, ou se a pessoa que entra no quadro, aquelas coisas que a gente falou, a gente consegue perceber tudo por ele, né? Ou se tem um zoom, alguma coisa do tipo, e detalhes da iluminação. Por exemplo, ó, esse aqui é um quadrinho que mostra uma câmera geral de uma luta. E o que acontece? Você consegue ver mais ou menos o que está rolando, inclusive da iluminação. Então, ó, tem um plano geral, eu tenho o que está acontecendo na cena, eu tenho detalhes da iluminação,
Então, é muito interessante o storyboard por causa disso. Ele é muito legal de fazer, inclusive, eu acho muito bacana. Então, vamos seguir. Bom, quais são as coisas importantes para quando a gente faz o storyboard a gente pensar? Mapa da história. E aí, quando a gente fala mapa da história, a gente está falando de linha do tempo. Aí a gente volta lá atrás. Peraí. Lembra que um dos itens lá do roteiro, antes da gente fazer o roteiro, que a gente tinha feito a escaleta, que era com fichas ou com papeletas ou com post-its para a gente poder colocar em ordem? Então, aí é a questão. Você já tem a escaleta? Porque se você já tem, você já pensou numa ordem, né? Agora, se você não tem, aqui é o momento de você novamente falar assim, peraí, deixa eu pensar na ordem que as cenas vão acontecer. E aí vem uma coisa que complementa a aula passada, que é a seguinte, poxa, e se a história não for linear? Vamos pensar que ela tenha flashbacks ou visões do futuro, é, linhas de tempo alternativa. Por exemplo, não sei se alguém conseguiu assistir, mas quem assistiu o Cinema Paradiso percebe que, assim, mais da metade do filme acontece a partir no momento que é uma lembrança do cara, né? Ele tinha virado um diretor de cinema famoso, morava em Roma, tinha deixado a Sicília, né, que é onde ele tinha crescido, e quando ele chega em casa à noite, a mulher avisa que uma pessoa tinha ligado lá, a mãe dele tinha ligado, e avisado que o nome de um senhor tinha morrido. E aí, a hora que ele faz aquela cara de espanto, ele deita no travesseiro e ele começa a lembrar a história dele, tudo com esse senhor. É muito legal esse filme. Eu volto a dizer, vocês que gostam de audiovisual, que estão aqui, vale muito a pena dar uma olhada lá, porque ele é bem bacana para entender um monte de coisa, desde corte de filme, como é o projetor, é muito legal, assim, do ponto de vista de perceber as curiosidades, né? Mas ele passa todo em cima da lembrança do cara, né? Então, tá vendo flashbacks do passado. Mas, então, o que que acontece? Quando não é uma história linear, né? Ela não tá acontecendo no tempo. Tem um flashback. Mas, o que que acontece? A gente precisa achar uma forma de mostrar, no storyboard você consegue isso, mostrar as cenas como elas vão ser contadas, porque lá você vê, ó, ele deita, ele lembra de tal cena, tal outra, tal, aí volta nele, ele fala mais alguma coisa e depois ele continua lembrando, tal, até que sai dessa situação e ele volta lá para a terra dele para ver, para acompanhar o enterro do senhor que morreu, né? Então é muito interessante. Mas a gente precisa entender, nesse momento, no storyboard também a gente tem que definir essa questão da linha do tempo, né? Outra coisa que a gente tem que escolher é qual o nível de detalhamento que a gente vai fazer esse storyboard. Por quê? Ele precisa ter todas as cenas do que é o seu produto audiovisual? Não necessariamente. Você tem que considerar várias coisas. Por exemplo, existe um roteiro? Se existe um roteiro, você já tem um documento com um monte de informação importante. Então, necessariamente você precisa fazer tudo? Não. O pessoal, às vezes, não faz. Outra coisa que é importante você pensar, que não é um trabalho, apesar de ser legal e a gente se empolgar fazendo, quem gosta se empolgar fazendo a questão do storyboard, ele não é um trabalho de arte. O principal dele não é ser uma coisa que você vai aprender. Ele, na verdade, ele é uma referência para quem? Para o diretor, para o operador de câmera, para o diretor de fotografia, o cara que mexe com a luz, e até mesmo para um cenógrafo que vê, olha, peraí, opa, eu estou vendo aquela imagem ali. Como que eu vou fazer aquela imagem? Tá, pode mudar até o cenário, mas eu preciso de uma casca de banana. Então, assim, se eu não tenho isso detalhado no storyboard, fica difícil da pessoa perceber e preparar a produção, né? Imagina, tá tudo pronto, montado, luz passada, tal, e me falta a casca de banana que o cara tem que escorregar em cima. Então, assim, onde o cara vai prever isso? Pelo storyboard. Então, o que que a gente precisa? Precisa ter tudo no nível de detalhamento? Não, não precisa. Precisa ter as cenas-chave que mostram o quê? Desenvolvimento e conflito. Lembra que eu falei que
O conflito é a parte super importante. Então, assim, a gente precisa ter essas coisas aparecendo de modo geral. A gente precisa ter as reviravoltas que acontecem, mudança de ambientação também é muito importante a gente ter pelo menos um storyboard mostrando conforme muda cada ambiente que vai ser filmado, você precisa ter para poder ter uma ideia mais ou menos do que a pessoa pensou, ou se você mesmo está fazendo, para você pensar, olha, nesse ambiente, o que eu vou poder fazer, o que eu tenho, o que tem nele, etc. Acaba sendo uma referência muito importante. Bom, falando das coisas importantes, agora vamos falar de fazer ele mesmo, né? A primeira coisa é escolher um modelo, porque existem vários modelos de storyboard espalhados por aí que você pode usar, até software específico para montar o storyboard, além de que você pode fazer igual o pessoal das antigas e fazendo uma cartolina, divide a cartolina em quadradinhos e vai fazendo. O que o pessoal mais usa e que serve aqui até para a gente poder pensar a questão do Photoshop ou do Illustrator. Se você sabe fazer slides lá com PowerPoint ou apresentação de slides do Google, que é essa que eu uso para fazer as apresentações para vocês, também funciona bem se você sabe usar. Mas uma dica sensacional e muito boa é o Canva, aquele site que tem os vários modelos, né, vários modelos de designers de modo geral. Ele tem também templates lá de storyboard e são muito legais, assim, são bem bacanas. Você pode ir duplicando e ir usando, aí você pode fazer os desenhos na mão e ir subindo lá no upload e colocando nos quadradinhos. Ele facilita bastante porque como já está tudo formatadinho, na hora de você imprimir e entregar fica mais fácil, né? Bom, escolhemos o modelo, vamos pensar na hora de esboçar as miniaturas. Então, o que você precisa lembrar? Que você está representando o seu filme parecido com que fosse uma história em quadrinho. Então, para vocês, muitos de vocês que participaram, que estavam na escola ano passado, vocês assistiram lá, vocês leram, né, o Diário de Anne Frank ou o Dom Casmurro, uma história em quadrinho que você mostra cenas. Então tem muita coisa que está nos diálogos, mas tem muita coisa que está mostrado na própria cena. Então você tem que lembrar um pouco disso, que você tem os diálogos, mas você tem que pensar o que você vai mostrar só com as imagens, né? Outra coisa importante, né, nessa hora é você indicar o formato da tela que você vai estar filmando. Porque hoje a gente tem uma mistura de formatos, né? Antes, lembra quando eu falei de TV? A gente falou, o cinema era mais largo, mas a TV era um padrão 4:3 e ficou durante muito tempo isso. Até quando começou o DVD, ainda era essa proporção. E o que acontece? A proporção da tela, às vezes, muda muito porque você tem cenário, coisas vazando, né? Por exemplo, quando eu estou aqui, eu estou numa proporção 16:9. Então, você vê vazamento de coisa aparecendo, uma cadeira perdida aqui atrás, tem umas capas de instrumento, uns livros. Então, assim, a questão aqui, ela muda o quanto está vazando de imagem. E hoje a gente tem o 16:9, que é o padrão HD mais... Não é que HD tem a ver com formato. Você pode ter um vídeo que não é high definition e ele tem essa proporção de 16:9 ou pode ser 4:3. Mas por que eu falo desse formato? Porque hoje a gente faz filme às vezes para o IGTV, que é quadrado, né? Ou que como um retrato, né? Então você precisa pensar, poxa, o filme que eu vou fazer ou o produto audiovisual que eu vou fazer, seja publicitário, o que for, ele vai passar onde? Então, assim, eu preciso ter uma ideia mais ou menos para poder pensar nessa proporção. E quando eu penso na produção, eu penso na proporção porque eu vejo o quanto vai sobrar ou não desse tamanho. Então, por exemplo, ultimamente eu tenho feito muito vídeo para umas orquestras colaborativo, que os músicos tocam em casa e cada um grava o seu e manda, a gente edita. E aí eu quero morrer quando? A gente tem que fazer um vídeo para o YouTube que na horizontal e o músico me grava com o celular em pé. E aí imagina, poxa, se eu cortar, eu vou acabar cortando a cabeça dele, eu vou cortar um pedaço do instrumento. Então, assim, a questão do formato é muito importante nessas horas. Também, além
da miniatura, do desenho, a gente tem algumas legendas que tem detalhe, né? Como se fosse, cada figura tem a sua legendinha para você ver o que acontece. O que tem nessas legendas? Os diálogos, os sons, né? A gente chama de effects, né? De FX é a abreviação de effects, de efeitos sonoros, tal. Ou a música, se você pensar já, poxa, vai ter um BG, né? Background, lembra que a gente falou? De uma música entrando ou saindo. Se você pensou isso para o seu filme, também acaba colocando, né? Nessa hora, inclusive, se você tiver pensar em ter um desenhista, se você está trabalhando uma coisa e pensar em ter um desenhista, é bem bacana, porque você acaba tendo uma facilidade para pensar em tudo isso, né? Mas ter um desenhista é muito importante, ajuda, né, bastante no storyboard, mas não é necessário, não é fundamental, porque aqueles bonequinhos que a gente faz de palito bem simplesinhos, eles podem resolver todo o problema, porque você só quer mostrar, lembra que é uma referência. Se você fizer bem feito, pensando nas coisas que tem, os bonequinhos lá de palito, exemplificando cada personagem, eles resolvem totalmente a situação sem ter problema. O que você tem que lembrar é que ele vai ser a referência para quem está gravando. Então, é importante mostrar no desenho. Uma coisa muito legal é você pensar na perspectiva, né? Que é o que ele fala aqui. Mesmo não tendo desenhista, é legal você pensar em desenhar em perspectiva. Por quê? Desenhando em perspectiva, você já acerta a questão do ângulo que a câmera está enxergando aquela cena, o que tem para trás. Então o cara vê, menorzinho, está para trás, quem está de frente, quem está de costas. Você acaba desenhando em perspectiva. E se você não sabe isso, pensa que são as linhas que tem um ponto de fuga na cena, e você pensa nesse lado e faz proporcional todo mundo. Quem está mais perto fica maior, quem está mais longe fica menor, e isso acaba ajudando muito, muito mesmo. O desenho de perspectiva também ajuda a pensar no cenário e no ambiente. Estamos falando do que é importante você pensar quando você está fazendo a sequência pelo storyboard. Então, pense o seguinte, além de pensar nisso tudo que eu falei, né, da questão da perspectiva, dos detalhes e tudo mais, escolher o modelo e tal, uma coisa que a gente tem que pensar são os cortes, ou seja, de uma imagem, quando eu saio de uma imagem e vou para outra, é isso que a gente chama de corte, a passagem de uma cena para a próxima. O que a gente tem que pensar? Primeiro, continuidade. Poxa, tem sentido o que eu estou fazendo, trocando de uma cena para outra? Ou eu estou quebrando a continuidade, né? Isso a gente falou lá no roteiro também, mas aqui a gente acaba enxergando isso, né? Como que funciona. Por exemplo, o que motiva a personagem ir para outro cômodo da sala, vamos dizer, outro cômodo da casa. Vamos dizer que o cara está na sala e ele vai passar para outro lugar. Então, assim, a gente precisa pensar bastante na sequência de ações que vai acontecer. Por exemplo, um exemplo, tá? Não é que isso é obrigatório, mas um exemplo. Ele poderia ouvir um barulho, ele ouve um barulho onde ele está, ele olha para a porta, então você tem uma sequência mostrando o que está acontecendo, né? Ele foi, ouviu um barulho, olhou para a porta, aí ele vai e você mostra a maçaneta. Então, no storyboard podia ser assim, uma imagem, o cara espantado, olhando, escutando o barulho, aí você vê ele indo para a porta, a imagem da porta, um detalhe da maçaneta com a mão dele, você já entendeu que ele está trocando de sala. Então, é importante a gente pensar nisso, nessa continuidade, né? E do outro lado, quando ele chega, ele não sai do nada. Ele está saindo, tem que fechar a porta, aquela coisa, ou deixar a porta aberta. Mas de alguma forma você tem que mostrar o que ele fez, né? O que não dá, por exemplo, às vezes o pessoal não pensa direito ou dá bobeira na hora da gravação e você pega na maçaneta com a mão direita e depois quando tá do outro lado aparece a cena, mesma coisa, só que ele estava com a outra mão entrando. Então são errinhos de continuidade que a gente tem que pensar e o storyboard ajuda isso a gente, né? Outra coisa que fica subentendida de forma muito clara, ou você pode expressar, que eu acho bacana, é a questão dos planos. Vocês lembram que a gente falou dos enquadramentos? Então, agora é hora da gente pensar nisso. Por quê? Porque na hora de montar o filmezinho, existem algumas trocas, né? Alguns cortes
que são desejados, que funcionam bem, que são bacanas, e outros que não funcionam tão bem. Então, olha aqui, se eu trocar de um plano que é fechado para na próxima cena eu estou num plano que é aberto, é legal? É legal. Beleza, não tem problema, funciona super bem, é, não tem galho. Lembra que os planos mais abertos mostram mais o ambiente e os planos mais fechados mostram mais as emoções. Então, se for ao contrário, do aberto para o fechado, também não. É o mais confortável tipo de corte que tem e é bacana. Agora, se, por exemplo, eu trocar fechado por fechado, funciona bem? Funciona. Mas o que acontece? Se você usar muito, 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 sem dar uma abertura, chega um momento que você cansa quem está vendo. Então, é legal o cara ver, observar o storyboard dele e pensar nisso. Porque o que acontece? É, se o cara fica só mostrando detalhe, ou só mostrando plano fechado, vai chegar uma hora que vai cansar e outra, você vai perder a referência do ambiente que você está. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Agora, o mais complicado é você ter um plano, uma cena num plano aberto e depois você trocar essa cena para um plano aberto de novo. Então, assim, começa a ficar só plano aberto, isso é o que distrai as pessoas, assim, de modo geral, e parece às vezes que tem alguma coisa errada. Quem não entende tecnicamente, percebe, poxa, tem alguma coisa errada aqui, porque eu troquei do aberto para aberto, e aí vai para outro aberto de novo, e fica parecendo que aqueles filmes de relaxamento, quando começou a questão da TV com alta definição, eles ficavam passando imagem de carpa e de cenários japoneses, assim, e era só aberto, aquela musiquinha ambiente, só para mostrar a coisa, mas não gera atenção, né? Não gera aquele conflito, aquela coisa de você ter a imagem interessante passando. Bom, para a gente não ficar só na teoria, eu peguei aqui um exemplo e tentei fazer para vocês um exemplo bem curtinho de como seria um storyboard de uma historinha bem simples que eu peguei é, aqui para a gente poder seguir, tá? Então imagina, como que é a cena? Então aqui é a história de dois apaixonados. Então como começa a primeira cena? Olha lá. E aqui já vale a pena a gente falar, porque uma outra forma de você bolar um storyboard é você usando fotografia. Então, assim, lógico que você vai precisar de ter lá alguém para fingir quem é os caras, mas uma forma é você usar. Eu já usei muito por conta de ter que mostrar storyboard de clipe, de alguma coisa, de cenas. Então, a gente pegava e simulava como se o que ia acontecer e batia as fotos do enquadramento que a gente queria. Então, dá para você fazer um storyboard desse jeito? Dá. Não precisa estar com a luz certa, tal, mas só para você ver as referências. Dá. É um pouco difícil, mas é uma forma. O desenho ainda é o mais fácil. Mas aqui, como tinha lá já um templatezinho no próprio Canva, vocês veem, eu aproveitei para fazer. Mas olha que interessante. Cena 1, a tomada um enquadramento geral. A gente percebe que eles estão em movimento para frente e é uma tomada pelas costas, né? Então a gente tá com as câmeras por trás deles. Jéssica e Jane caminham de mãos dadas por entre as árvores do parque. Cena 2, mostrar os pés do casal. Olha, plano aberto para plano fechado. Mostrar os pés do casal caminhando entre as folhas secas. Você já percebe aqui, ó, que tudo aquilo que eu falei está aqui. A gente está falando da cena, a gente está falando do enquadramento, a gente está falando do ambiente, então eu sei que é um parque. Olha quanta coisa eu sei a respeito dessa história que eu estou fazendo, só porque eu mostrei duas cenas do storyboard. É, eu sei que tem duas personagens aqui na minha cena. Aí o que acontece? Ó, como que rola? Terceira cena, plano americano. Lembra que mostra um pouco para baixo da cintura, mostra a pessoa. Se a gente pensar, ele está quase num contra-plongé, que é aquele que pega, porque ele não está na altura dos olhos deles. Podem perceber, está um pouco para trás. Eu poderia, se eu não falar, pelo menos eu percebo. Olha,
a angulação está um pouco para baixo, então é um contra-plongé, é o contrário do mergulho, né? Então a gente tem aqui uma indicação de ângulo. Aí o que acontece? O que acontece aqui? Eu já sei o plano, aí o Jaime fala: o que acha de sentarmos um pouco? E a Jéssica olha ao redor procurando um lugar para sentar. Você percebe que a gente tem a ação de escrita, você tem tudo rolando. Próxima cena, Jaime olha de perto, o olho no olho, Jaime diz, aí é a fala dele, tá entre aspas, é diálogo. Estou apaixonado por você. Olha que interessante indicação para o cara que vai montar depois. BG com a música romântica entrando. Aí, cena 5. Aí já não é... Ó, detalhe, naquela outra cena, vocês viram que está escrito ali OTS? Lembra do over the shoulder? Que é quando tem um diálogo, a gente geralmente pega por cima do ombro. Ele está um pouquinho afastado, mas dá para entender que apesar dela aparecer na cena, a fala é do outro. Então, assim, eu vou pegar uma cena que ela aparece, eles estão olhando olho no olho, mas o over the shoulder é importante, porque eu estou pegando quem? O rosto de quem vai falar. A próxima cena cortou para um detalhe. E é fechadinha, Jaime mostra a aliança para Jéssica, Jaime aceita se casar comigo, ouve-se a Jéssica suspirar de felicidade, né? Não é um suspiro de tristeza. E aí acaba com a cena 6, plano médio, 3x4, olha o enquadramento sendo falado aí. Jéssica diz sim, os dois se beijam lentamente e o BG da música sobe. Olha quanta informação a gente conseguiu fazer com 6 cenas de uma historinha. Vou pegar um outro exemplo aqui para vocês, que é bem simplesinho, eu nem traduzi as falas porque dá para a gente entender, mas olha como é interessante. Primeira cena é um avião decolando, então você não tem nada, só é a cena do avião decolando, a câmera parada, ele vai sair do quadro, né? Lembra daquela coisa de entrar e sair do quadro? Eu sei que o avião vai sair do quadro, e aí tem um cara que perdeu o voo e ele vê isso daí. E os relacionamentos à distância são complicados, tal. Aí o cara resolve que, apesar de ser longe, ele vai de carro mesmo e corre, pega um táxi lá e avisa que logo, logo tá lá. Aí aparece a próxima cena, o táxi parando em frente à casa e uma voz de fora, né? VO, voice over, lembra que a gente falou? Também a gente pode usar aqueles mesmos elementos aqui. E aí o que acontece? A voz de fora fala o quê? Mas é especial chegar, tal. Quando você chega em casa, sempre é uma coisa especial. E quem está esperando ele na janela é um plano de um cachorrinho. Então, olha que interessante. Eu tenho um plano geral que mostra saída, entrada. Eu tenho um plano geral que mostra o ambiente. Mais importante do que mostrar o cara ali, é que ele perdeu o voo. Eu estou mostrando que ele está fora. Aí eu tenho um plano médio que mostra que o cara está pegando táxi, está saindo, fechado, e tem um detalhezinho do cachorro. Já contei uma história com 5 cenas, você percebe? E todas elas têm informação sobre o enquadramento, todas elas têm informação do que está rolando na história. Então, é muito interessante a gente pensar nisso quando a gente faz, seja com foto, seja com desenho, e lá no Canva tem muito modelo legal que dá para você usar para fazer. Para a gente fechar essa parte mais teórica e a gente abrir para a gente falar e conversar e perguntar sobre, o que é legal a gente lembrar? Que é importante você mostrar. Isso é uma coisa que é muito interessante de lembrar, né? É importante de lembrar, porque vocês estão bem acostumados a escrever textos, né? Assim, por mais que você não tenha tanta habilidade, na escola, desde do fundamental, você está escrevendo uma redação ou outra, então você está contando coisas, você está explicando, né? Geralmente, se você faz uma história, você conta. E quando a gente fala de audiovisual, o importante é mostrar. Então, assim, você tem que pensar que você tem que mostrar a ideia e não necessariamente contá-la. Você vai contá-la, mas mostrando. Isso é muito importante. O storyboard será referência, outra coisa para lembrar, né? O storyboard vai ser referência para muitas pessoas na gravação
e até no set de edição. Sempre revise seu projeto, porque quanto melhor você planejar, né, mais você vai ganhar em tempo na hora de conseguir gravar e o seu projeto. Isso porque, gente, eu vou, acho que aqui depois a gente vai falar o que vimos, aí eu vou parar aqui para falar de uma coisa que é importante. Lembra que eu falei desse negocinho que eu trouxe aqui? Ele chama Director Viewfinder. O que ele é, na verdade? Ele é uma coisa que as pessoas usam na gravação para primeiro, ó, eu acho que vocês não vão conseguir enxergar, mas aqui tem números e aqui a lente. Aqui eu acerto qual é aquele tipo de enquadramento. Então, girando aqui, quando eu olho lá a bolinha que está lá dentro, ó, eu tenho bolinhas, ó, 4x3, se você conseguir enxergar, mas aqui eu estou no 16x9. Então, ele muda o aspecto do quadradinho quando o diretor olha. E ele também, aqui, ele dá o zoom ou não dá o zoom. Então, ou seja, com o storyboard na mão e com um Director Viewfinder, que é esse cara aqui, o diretor acha a posição que a câmera tem que ficar. Então, na hora que a gente está gravando, o storyboard serve uma das coisas para você, poxa, eu cheguei lá no parque, eu vi mais ou menos o que o cara falou, pô, eu quero procurar uma cena. Eu vejo lá, eu consigo pôr aqui, ó, tô aqui no formato que deveria ser, eu abro e fecho e acho aqui o zoom mais ou menos. Quanto mais eu deixo aqui aberto, mais eu tenho a imagem aberta, tá pegando mais gente, aqui eu tô com um zoom. Então, quem tá olhando aqui acaba vendo mais aberto ou mais fechado. Então, ele usa o Director Viewfinder para achar a posição da câmera igual mostra o storyboard. Outra coisa que é muito legal no storyboard é que lembra que eu falei que ele mostra os ambientes, ele mostra o que está acontecendo, quais são os personagens que estão lá. Então, é normal numa gravação de um curto, de um longo, ou mesmo de um longa-metragem do cinema, você separar a gravação e não gravar ela de forma linear como aparece no filme. A gente não grava as coisas pensando em seguir a ordem do filme em si. Por quê? Porque imagina que você vai ter um ambiente, você vai gravar cenas naquele ambiente, aí você teria que ir para outro, gravar uma outra e voltar a gravar para cá. Não. A gente junta por locação. Então, todas as cenas que são de uma locação, você junta e prepara assim, peraí, daqui o storyboard e o roteiro de cada cena que tem esse ambiente. Vamos gravar todas. Então você vai para aquele lugar, para aquele dia, acerta a iluminação e grava todas as cenas que são de dia no parque, elas são gravadas no mesmo dia, na mesma hora. E por isso que tem aquela claquetezinha que aparece, ó, take tal, cena tal. Por quê? Porque depois vira uma bagunça para quem vai editar, porque você tem todas as cenas de um ambiente num lugar, todas as cenas de um ambiente no outro, mesmo que troque os atores, as personagens, o que está acontecendo, o normal é se gravar se baseando pelo storyboard tudo de uma vez em aí você monta tudo. Por quê? Porque é um lugar só, você vai usar todas as cenas que tem naquele local, você vai gravar num dia só, preferencialmente, ou num ciclo de dias, ou num período. Depois você vai para outro, grava todos aquele que está naquele dia. Depois você vai para um terceiro, monta o cenário, aquele lugar, e grava tudo. Então, assim, quem permite isso e quem ajuda a gente a identificar? O storyboard, que vai dizer qual é o ambiente, qual é o enquadramento, então, onde vai a câmera, como é que eu posiciono, o que o cara pensou? Vai ser isso daí. Normalmente, nas produções profissionais, o que rola é dessa forma. Então, aí a gente entende que, na hora de gravar, o cara desmonta as cenas, né, da ordem e usa o storyboard para poder gravar. E quando o cara que vai editar, vai montar o filme, ele usa o storyboard para recompor tudo isso, né? O storyboard de roteiro, ele usa para fazer a montagem do filme do começo ao fim, né? Então, assim, você vê a importância de você ter as cenas, os cenários e tudo mais, né?
Então, quando a gente viu aquele modelinho daquela historinha aqui, ó, que eu mostrei, você vê, é uma sequência de imagens com texto, mas que eu já não dependo da imaginação para pensar nesse texto. Eu já consigo visualizar quais são as imagens, quais são as cenas. Você consegue perceber a diferença? Então, a gente está aqui e você consegue ter uma ideia, uma noção geral de como é cada cena, né? Israel, você tá aí? Oi, tô sim, tô escutando. Tá conseguindo perceber a diferença? Pensa, o roteiro é só texto. Tô no texto, é texto mesmo. Depende da imaginação. Aqui não, aqui eu já vejo uma sequência de cenas, né? Eu aproveitei o intervalo e até peguei aqui, por exemplo, roteiro, um storyboard de alguns exemplos de storyboard de filmes famosos. Ó, por exemplo, esse daqui é do Tubarão. Se você não viu o Tubarão, você já viu de algum jeito, em algum lugar, ele aparecendo, né? E olha que interessante. O cara desenha lá o ataque do tubarão, aí você tem o que ele está mostrando, o que aconteceu ali, ó, da onde está. Você tem ali a imagem de como eles vão tentar fazer, com efeito especial ou não, mas como é que é o ataque. Aí o plano de detalhe da boca do tubarão, entendeu? E ali, ó, o cara indo para cima do cara e o cara vai jogar uma bomba lá, não lembro o que é que rola, para poder aparecer, né? Ó, outro exemplo interessante do que já rolou para vocês entenderem. Alguém já assistiu o Planeta dos Macacos aqui? Então, assim, imagina as cenas Sim. acontecendo. Já assistiu, né? Então, olha que interessante. As cenas, como que eles pensaram? Então, um desenhista foi lá e pensou, ó, o movimento, ele está tentando mostrar como é que as coisas acontecem de forma visual agora, né? Não tanto. Nesse do Planeta dos Macacos não tem nem diálogo. É só o desenho porque são só os movimentos. Então, as setas indicam o movimento. Então, imagina que o produto que está entre o, o final e o texto é o storyboard. E outra, principalmente naquilo que eu falei a respeito de você pensar na cena. Então, assim, na locação. Então, quando você tem um storyboard na mão, você você desmembra, né, o filme inteiro, separa as cenas que são naquele lugar e pode gravar tudo ali, porque você não depende de entender a história como um todo, você precisa entender as cenas. Se você entendeu as cenas, você sabe, ó, tem uma cena assim nessa locação, depois eu tenho nessa mesma locação uma cena desse outro tipo, nessa mesma tal. Então, você monta tudo e quem vai botar em ordem depois vai ser a montagem, não você, né? Então, o storyboard é o que permite você identificar, poxa, quantas cenas eu tenho nesse local? Então, eu vou ver aqui, né? Olha aqui um outro exemplo interessante para a gente exemplificar a questão do storyboard. Ó, é uma cena de um filme lá, eu esqueci até o nome, acho que chama The Bride. Mas aqui é o storyboard que eles fizeram. Olha que interessante isso. O storyboard que eles fizeram, estão preparando a cena, o cara que bolou a história pensou nisso. E olha aqui a cena do filme depois de gravado mesmo. Então, assim, ele copia o ângulo, ele copia mais ou menos o enquadramento. Então, você vê, ó, o cara pensou numa imagem lá da moça. Então, você tem a imagem lá como ficou no filme. Aí depois você tem aqui o diálogo das três pessoas, como eles filmaram o diálogo das três pessoas. E o pessoal lá de longe vendo o cenário de um lugar alto tal. Não é exatamente o mesmo lugar, porque na hora de achar o local ficou diferente, mas olha como é parecido, né? Então, isso daí que é importante a gente sacar, né? Que o storyboard acaba transformando o impossível, tirando. Lembra que no roteiro depende da imaginação, e aí na hora da produção, poxa, eu imaginei de um jeito, outro imaginou do outro, outro imaginou do outro, fica difícil você, poxa, mas quem é que vai definir isso daí? Não, se eu tenho storyboard, eu já tenho, já transformei numa imagem aquilo que tinha lá. Não depende da imaginação de uma pessoa só. Todo mundo, porque tem um monte de gente na produção. Tem diretor, operador de câmera, você tem o cara da luz, você tem os atores, você tem contra-régua, você tem um monte de coisa.
Então todo mundo tem que ter mais ou menos uma noção de como vai ser a cena. E o storyboard é o que dá essa direção para o pessoal, né? Então, ajudou, deu para entender melhor, Israel, a questão da função e como ele funciona? Entendi sim. Ele meio que funciona então como um complemento pro roteiro, né? Imagina Tipo, que se o roteiro ele é bacana porque fala dos diálogos, pensa em cena, mas ele é só texto. Então você não visualiza nada. O storyboard não. O storyboard alguém pensou como seria aquela cena e acaba vendo, né? Então faz muita diferença você ter esse briefing, né, na tela. meio que para você saber qual enquadramento utilizar em cada cena, quantas cenas vão Exatamente. ser, né? Exatamente. Imagina assim, poxa, se eu tiver que. Imagina como ficaria caro eu separar, eu bolei lá, mesmo que seja um curta-metragem, que acontece várias cenas num determinado cenário, lá num local. Só que elas estão picadas, elas vão em volta. Se eu tentar filmar isso na ordem, isso vai deixar caro, porque eu vou ter que fazer tudo, preparar aqui para filmar, depois eu vou mudar de cenário, depois eu vou voltar para aquele. Não, então tudo que é nesse, eu preciso filmar de uma vez, para poder economizar dinheiro da produção. Então, isso faz muita diferença na hora de você pensar nos custos, né? Porque é um monte de gente, é o cachê de um monte de gente, é luz, é equipamento, e etc. É muito importante você poder filmar, fazer as tomadas, né? Gravar os vídeos de tudo que é daquele ambiente, naquele lugar, naquele mesmo dia. Acabou, resolveu, e depois você monta, entendeu? Sem o storyboard, você não consegue saber onde é isso que vai acontecer, qual é a cena, qual é o enquadramento, entendeu? O próprio diretor, você vê que aí aquela pecinha que eu mostrei para vocês, que é o Director Viewfinder, faz sentido, porque o cara vê como é a cena no lugar lá no storyboard, e com o Director Viewfinder ele fala, não, ó, aqui posicionando a câmera aqui, a gente vai ter parecido com o que é que o cara bolou. Você vê que o que está na tela aí, o storyboard é uma previsão do que eles filmaram. O cara botou a pessoa no mesmo lugar, a câmera no mesmo lugar, para tentar copiar o que o cara que fez storyboard pensou, né? Então você acaba tendo uma guia muito melhor para a produção para gravar, né? Isso faz muita diferença na hora de gravar. Gente, alguém mais, ou você mesmo, Israel, quer perguntar alguma coisa, comentar? Não, Lembrande, só para enfatizar de novo, que ajuda também na logística, né? Bem que você falou muito, aí de muito. quantas cenas no mesmo local, né? Sim, Imagina, sim. imagina a diferença de tempo gravando, a diferença de custo, que sem você acaba não conseguindo prever isso, né? Quantas cenas eu vou Uhum. fazer desse jeito, né? Professor, Oi, Mariana. todas as animações têm storyboard, porque sempre aparece no final dos filmes Sempre, de de animações. modo geral, gente, de modo geral, assim, tudo que é produção audiovisual um pouco mais séria, que está sendo paga, está sendo custeada, acaba se fazendo storyboard. Por quê? Porque é dele que você vai bolar, é o que eu falei, é o intermediário, né? Entre o texto, só o texto, que depende da imaginação, depende de um monte de coisa, e o filme, que é totalmente materializado para você ver, mostrando, você tem um meio termo. O meio termo é storyboard. Então, assim, é muito difícil você conseguir fazer um filme sem ter esse meio termo, né? Então, a animação, ainda imagina que você tem que dizer tem que pensar nas coisas, e tem aquelas animações que usam miniaturas, né? Que você tem que bolar. Então, assim, sem o storyboard, fica muito difícil você organizar tudo isso daí, né? Gente, mais alguma pergunta? Eu posso seguir e a gente pode falar do trabalho lá da culminância. Ah, Pode acho que já seguir. pode seguir, professor. Então, só para a gente relembrar o que a gente viu, porque é importante vocês terem isso, porque vocês vão entender o que eu vou pedir. Mas a gente falou na primeira aula sobre o áudio, o ar em movimento, a fonte sonora em relação à captação. Uma coisa muito interessante que no storyboard, se vai ter diálogo, é interessante você pensar, é que quando fala de captação de áudio, você vai precisar captar o cara falando. Então você vai ter que esconder. Em ópera, os caras escondem nas perucas. Você sempre tem um microfone de lapela escondido em algum lugar para poder captar. Por quê? Eu preciso, parecido com um microfone que eu estou usando do celular aqui para poder ficar mais fácil a nossa comunicação e vocês me entenderem bem,
a proximidade da relação sonora. Quando o cara pensa na cena, ele já vê o ângulo e aonde ele pode esconder um microfone para poder pegar a fala deles, né, dos atores, né, como eu fiz aquela sequenciazinha de imagens ali. Mas a gente viu isso, a gente viu como produzir uma notícia de rádio, a gente falou de enquadramentos. Olha como aquela aula de enquadramentos e exercício que vocês fizeram no Forms é importante para a gente poder entender como é que você vai montar um storyboard se você não tem a menor noção de enquadramento. Ainda que não siga a regra, que nem o Gabriel falou na aula passada, às vezes a gente não tem regra, tem até linguagem meio balançado, o enquadramento não está muito certo, mas na hora de prever tudo isso, você acaba usando essa ideia assim de qual enquadramento eu quero mais perto, mais longe. Então, a questão dos enquadramentos que a gente falou, a gente usa na hora de bolar as coisas, né? Tudo que a gente viu, a gente acaba usando já ali naquela hora de fazer o storyboard. A regra de composição, regra de texto, você viu que aquela cena que eu mostrei, o storyboard e a moça, a primeira cena, já usa ela enquadrada na regra dos terços lá. Então, o cara já no storyboard prevê essas regras de composição que a gente viu, né? A questão da composição da imagem que a gente falou da câmera reflex, a pós-produção vai acontecer depois, a gente vai falar ainda. Mas a questão do eixo, vocês lembram que aquela coisa de eixo é bem interessante para você poder fazer e você pode prever isso no storyboard. Não sei se vocês perceberam, mas naquela cena que tem os três conversando, o storyboard é ligeiramente diferente, um pouquinho, porque tem uma certa liberdade para você fazer, mas ela está dentro daquele contexto que foi pensado, né? A gente falou como o cinema funciona, aí falamos dos formatos, aí vocês viram a importância, porque na hora de bolar é interessante, e até pensar onde eu vou passar para ver os movimentos de câmera, porque você vai indicar esses movimentos lá, do cara entrando, saindo do quadro, como foi o avião que decolava, ele está saindo do quadro, né? O cara entrou no táxi e saiu do quadro, a câmera está parada. Ou então, no caso do movimento de câmera, o movimento de objetivo, que a gente deu o exemplo lá do Brooklyn Nine-Nine, ângulo de câmera, que a gente falou lá, ó, tá mais baixo, tá mais alto, o que aconteceu, plongé contra plongé, subjetivo. Na semana passada a gente falou de roteiro, que tem a ver com planejamento, falamos da dramaturgia, a questão da história, né? Do conflito, do argumento. Falamos da escaleta, que é um jeito de você prever antes de montar o storyboard, você prevê a ordem das cenas, e isso ajuda também, porque acaba facilitando bastante a coisa, porque a escaleta, qual a diferença da escaleta para o storyboard? Na escaleta, lembra que a gente só colocou texto, post-its na sequência das cenas, ou fichas, que você pensa a sequência dos atos. Então, ele pensa a escaleta para poder arrumar o roteiro, mas no storyboard, o fator visual de você ter a imagem, o desenho, é o que muda principalmente em relação à escaleta. Falamos da formatação do roteiro. Hoje a gente falou de storyboard, coisas importantes, que é uma linha do tempo também, que tem a linguagem HQ e vai servir de referência para muita gente, então precisa ter as legendas do que está acontecendo, né, ser numerado lá, cenas uma a uma. Então aí a gente entra no seguinte, a gente vai acabar o semestre, já tem marcado um trabalho final e que eu gostaria que vocês fizessem. Então, vamos lá. Isso que eu vou pedir para vocês é como se fosse o nosso trabalho final do curso, né? De tudo isso que a gente viu, como é que a gente vai transformar isso? A gente fez os exercícios, tirou foto, testou, teve gente que preparou o roteiro, está tentando, está fazendo, está mandando e tudo mais. Mas como vai ser a nossa atividade final? Ela está marcada, eles marcaram, e isso é uma coisa que vem lá da secretaria, da diretoria de ensino, sei, mas não é a gente que define, né? O final, ele tem que acontecer aí nessa semana. E eles chamam de culminância. Então, vamos pensar o seguinte, eu vou até usar o método Cornell para lembrar vocês lá um pouco do que a gente viu no terceiro ano de anotações, porque eu achei que ia ser bom para mostrar. Então, a gente vai ter que bolar e preparar um produto audiovisual. Como que ele vai ser?
qual a minha meta, né? O que eu gostaria que fosse um projeto tipo o ideal, né? Que ele fosse um curta-metragem de 2 a 3 minutos. Vocês vão pensar no que vocês vão fazer num filmezinho, preferencialmente, essas são, eu vou dar opções aqui. Preferencialmente, você vai fazer um produto audiovisual. Se ele for um curta-metragem, ele pode ter que ter de 2 a 3 minutos. É bem curtinho mesmo, assim, são, sei lá, deve dar 3 minutos. Vamos pensar que cada cena a gente falou de durar 10 a 15 segundos. Você tem aí mais ou menos umas 10 cenas, 11 cenas, 15 cenas no máximo. Então, assim, não é uma coisa muito grande, é uma historinha para resolver fácil, mas vocês viram que naquele storyboard que eu fiz lá da história dos apaixonados, em 6 cenas a gente contou uma historinha curtinha lá do cara pedindo a moça em casamento. Então, não é uma coisa impossível de fazer, é bem fácil, é simples. E pode ser o quê? Pode ser um documentário, mas pode ser também teatral, tipo o que eu fiz lá com a história. Você pode pegar seus irmãos e pôr aí para bolar a cena, se você tem uma família maior ou não. Pode ser comédia, drama, etc. Pode ser um clipe de música também, porque se tiver lá, por exemplo, o Herbert que quiser fazer, pensando nisso daqui e apresentar como um projeto final, também pode ser. Pode ser, se não for um curta-metragem, pode ser um filme publicitário? Pode, mas aí a duração muda, porque tem que pensar que uma propaganda ela não dura 3, 4 minutos. Ela dura 30 segundos, 1 minuto já é uma propaganda grande. Então, vai ter que ser cenas mais curtinhas, mostrar um produto e fazer um filme publicitário. Ele também pode ser um institucional. Por exemplo, Israel, se você quiser fazer lá da serralheria, vamos dizer assim, que quer fazer, poxa, da empresa que eu trabalho, quero fazer um institucional. Pode? Pode. Você vai contar como que é o lugar lá, detalhes de lá, só que ele pode ser um pouquinho maior, porque as cenas vão ser mais demoradas, mas ele pode funcionar nesse tempo. Outra coisa que eu gostaria de deixar para vocês, essa é a meta do projeto. Mas vamos dar algumas ideias aqui de como vocês podem fazer isso. A primeira lembra que a gente falou do roteiro? Pesquisa. Maurício, Oi? posso dar um palpite? Oi, Você Márcia. falou de propaganda, tudo bem, pessoal? Boa tarde aí para todos. Eu posso dar uma sugestão? Claro. Então, você falou de uma propaganda. Eles podem fazer uma propaganda na escola também, né? Ir lá, Também. filmar, ver como ficou, a quadra tá pintada. Então, fazer uma propaganda aí até para a gente, para o nosso retorno. Essa né? é uma ideia. Essa é uma ideia Então. que quem tiver disponibilidade, boa, Márcia. Uma ideia que pode ser de institucional, pode ser do lugar que você trabalha, mas ou quem está de boa e quer de repente fazer, poxa, o que eu vou filmar, né? Depois eu vou falar um pouco sobre esse institucional, do que tem dentro dele que a gente pode usar. Mas antes eu vou falar um pouquinho do outro que é o curta, que é o que está na sequência aqui. Se você for optar por fazer um curta, bom, a gente falou lá, pesquise. A gente tem na internet coisas que podem funcionar como instrumento para você de pesquisa, que é bem legal, é fácil, que são microcontos. Ele conta uma história numa linha. Isso é bem legal. Ou também tem aquelas sketches curtas, né, de comédia e tal, e que você pode usar. Outra coisa, se você for para o lado do documentário, você pode, por exemplo, contar histórias do cotidiano. Por exemplo, eu lembro que eu morava perto de uma praça e os velhinhos da praça aposentado todo dia guardavam dominó em cima da geladeira da padaria. Então, assim, e aí eles tiravam lá, aí você vai, aí tem a praça, aí tem o pessoal, os amigos chegando, e eles jogando dominó, e eles conversam, um conta uma coisa ou outra, e daqui a pouco acabou lá, ficou tarde, começou a esfriar um pouquinho, eles guardavam o dominó, iam lá, agradeciam o português, dono da padaria, e guardava o dominó de novo lá em cima. Você fez isso, você criou um curta de 3 minutos, várias imagens disso acontecendo, você nem tem diálogo, mas você mostrou a história, né? Outra coisa, um teaser de um filme, por exemplo. Vamos dizer que você gostou muito de um filme, você acha uma locução que fala sobre o filme e você põe cenas, também pode ser como a publicidade de um filme.
é uma ideia para a gente fazer. O institucional, que a Márcia deu ideia, eu achei bacana, eu até tinha pensado nisso, mas aí vocês têm que se organizar para tomar os cuidados, ver o horário que a escola está aberta. Mas, por exemplo, o que fala de um institucional? Ele fala exatamente isso. Quais são os pontos fortes, quais as curiosidades. Então, poxa, a gente está voltando, vai voltar às aulas agora no segundo semestre, e uma coisa que seria legal, fazer o institucional da escola. Poxa, mostrar como é a secretaria, onde é a sala da coordenadora, como é a escola, o que tem de novo, o que aconteceu. Então, assim, ó, é uma coisa que a gente sabe, a quadra está pintada, reformada, a sala de áudio e vídeo também mudou. Então, assim, nesse tempo a gente conseguiu mudar algumas coisas. Até a entrada da escola, o portão ali da secretaria mudou também. Então, a gente tem umas novidades. Então, poxa, fazer isso e documentar é bacana. Então, serve como atividade também para a nossa culminância. Bom, alternativas. Essas são as metas, né? Mas temos alternativa? Temos. Eu gosto de audiovisual, mas não domino a tecnologia para editar, para filmar, tal. O que eu vou aceitar como trabalho? Pensar que a eletiva ela é meio que um trabalho de vocês, porque vocês gostam e estão interessados em fazer, por isso estão fazendo aula de domingo à tarde, né? Imagina. Então, vamos pensar. Uma opção, né? Poxa, eu não consigo fazer um filme, o que eu vou aceitar também? Poxa, eu vou fazer um roteiro. Minha parte, eu gosto muito de escrever e em vez de fazer o filme lá, e eu não consigo gravar e não tenho isso, mas eu tenho a habilidade de escrever. Então, se você criar um roteiro original, com aquela formatação que eu expliquei, até teve um que perguntou, poxa, eu posso fazer na mão? Então, até dá para a gente fazer na mão o roteiro, mas usar aquela ideia da fonte de máquina de escrever, a gente viu que tem a ver com o tempo e também que os diálogos são colocados mais para a direita, a gente tem a ordem certinha, né? Então, um roteiro formatado daquele jeito, também vou aceitar como um projeto de culminância. Outra coisa, poxa, eu sei que tem, por exemplo, a Raíssa que desenha bem e ela tem condição, de repente, se ela quiser fazer um storyboard de alguma coisa, de alguma história, com os desenhos dela, feito no Canva ou lá nos slides, também vai funcionar como um projeto de audiovisual. E por último, que aí, poxa, mais pensando nas meninas lá que tem curso de Photoshop e tal, e talvez não tenham a questão da edição, ela pode ser um ensaio fotográfico temático a respeito de alguma coisa? Até pode, é o que eu menos queria, mas desde que ele tenha observado os enquadramentos, tudo aquilo lá, e esteja pós-produzido, a questão da edição das fotos que a gente viu, a edição da imagem, e diagramado. Por exemplo, no próprio Canva tem um template lá de fotos, de ensaio de fotos. Por exemplo, se alguém quiser, não conseguiu fazer o vídeo lá da escola desse jeito, por exemplo, um ensaio fotográfico a respeito das melhorias da escola, formatadinho, feito lá, também é uma ideia que vale. É interessante. Não é o curta, não é o filme, né? Não é um vídeo, mas ele é temático, porque vai mostrar a escola, os ambientes, então vai estar tratado, vamos pensar em cor, vamos pensar em enquadramento e tudo mais. Bom, o que é que eu vou avaliar e o que é que vocês precisam entender que tem a ver a eletiva? Primeiro, o que vai ser avaliado? Então, primeira coisa é engajamento, é quanto vocês se empenham para fazer esse projeto. Por que eu estou passando ele agora? Porque a gente tem no nosso programa ainda para ver, acho que mais 3 aulas, pelo menos, que são as coisas que estão faltando. A gente vai falar sobre iluminação, 3 pontos, que é uma coisa que a gente ainda não falou em detalhe. Vai ser uma aula só sobre iluminação e a gente vai falar uma aula sobre a questão das montagens e sonoplastia. Então, assim, com isso a gente acaba o que eu tinha de programa para o nosso curso. Mas vocês precisam já ir pesquisando, poxa, eu vou fazer, o que eu vou fazer? Vou fazer um microconto, eu vou pensar em fazer um institucional da escola, ou vou fazer um ensaio da escola, ou não, eu desenho muito bem, vou fazer um storyboard a respeito disso. Então, é interessante a gente pensar nisso daí. Então, eu vou medir o quê?
qual o engajamento que você teve nesse projeto. E outro, importantíssimo, a gente viu um monte de coisa, desde que começou o curso, do primeiro dia até agora, assim, imaginando que vocês entraram na seletiva porque gostam do assunto, a gente viu um monte de coisa. Então, assim, ainda que você não tenha aprendido tudo, porque realmente é muito conteúdo num pequeno tempo, você aprendeu coisas novas. Então, eu quero ver o quanto você consegue usar das coisas que você aprendeu aqui, seja no roteiro, seja no storyboard, seja no curta, quem conseguir fazer o vídeo mesmo. Quanto mais você usar, melhor. Podemos fazer em grupo? Podemos fazer em grupo de até 5 pessoas, desde que seja aqueles projetos tipo meta, que é o curta, institucional, que é o vídeo, né? Se você for fazer algum dos alternativos, aí tem que ser individual e entregue no prazo. A gente vai ter que entregar, porque a gente tem essa semana para poder jogar no portfólio de vocês e fechar, né? Aí eu não sei ainda direito como vai ser o segundo semestre, se a gente vai continuar na mesma, se vai ter uma nova culminância, ou se vai ter um novo feirão, mas de qualquer forma é aquela coisa, né? Existe chance de quem foi bem, quem está participando, se quiser ficar e continuar e a gente fazer uma versão alternativa, um segundo tempo, né, com novos projetos, também dá. Vai depender do que vai acontecer aí na frente, que a gente não sabe, mas vai rolar. Aproveitem, pessoal, para a gente fechar a história, aproveitem a possibilidade de acompanhamento, porque assim, querendo ou não, o momento da quarentena, ele deixa algumas coisas mais difíceis, mais corrido por causa das atividades, tal, o pessoal se organizar, mas vocês têm uma coisa, né? Por exemplo, todo mundo tem mais contato comigo agora e pode fazer a entrega dos projetos parcial, perguntar, ver o que rola. Então, é o momento desse diálogo, de você entregar coisa parcial, perguntar como que tá ficando, tá legal, o que vai fazer, que é interessantíssimo para aprendizado, porque você vai mostrar diretamente, eu vou poder dar um feedback, até porque a gente tem menos alunos participando, então você tem mais chance de ter esse acompanhamento. Então, façam uso disso, aproveitem, né? E é isso, gente. Além do meu WhatsApp, vocês têm meu e-mail e a gente vai falando. Eu vou parar a gravação para ser alguém...